Sejam novamente bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou a Carolina aqui do Cidesp Cairós, sou educadora de administração e hoje eu quero trazer um tema que está sendo recorrente atual aí nessa pandemia, que é o chamado vídeo currículo. Depois eu vou trabalhar a vídeo entrevista, mas muitas empresas, principalmente quando é um processo seletivo que é mais de 4, 5 pessoas, ele normalmente pede para que você faça um vídeo currículo de apresentação para que ele possa saber como você é. Então ele vai ter lá o seu currículo no papel e além disso, quando você for mostrar o vídeo, quando você for mandar o vídeo para a empresa, ele vai ver se a apresentação que você fez está batendo com o currículo lá que ele tem na mão. Então as dicas de hoje vai ser para como você vai montar esse vídeo. Ele não é técnico no sentido tecnológico, tem que ter um mega celular, tem que fazer edição, não. São dicas simples, até porque é uma apresentação pessoal. Então são dicas simples que vai te ajudar a se sobressair. Algumas dessas dicas também podem ser utilizadas na entrevista, mas depois eu trabalho a questão da entrevista, tá bom? Então aqui a primeira questão é a organização do espaço. Ela é de longe a mais importante. Então se você for parar para pensar, o que faz parte da organização do espaço? Você tem que ter um celular. Ai, Carol, eu preciso ter um iPhone com uma super câmera? Não. Até porque o entrevistador ele só quer saber se você é você mesmo. Então você não precisa colocar nenhuma foto em HD, nem nada assim. Ele quer literalmente conhecer você. Então não precisa ser uma super câmera. Precisa ser uma câmera que funcione. Então pode ser a câmera do seu celular normal, tá? O segundo item é o microfone ou fone do celular. Então, o microfone de lapela é esse aqui, tá? É baratinho, mas se você não tiver, não tem problema. Sabe o fone de ouvido, aquele que você compra no metrô? Todos eles vêm com a parte do ouvido e vem com esse microfonezinho aqui, ó, tá? Então, você pode ligar no celular normal. Quando você estiver gravando o vídeo, você vai usar ele de microfone, então pode ser ele que você vai usar para falar, não tem problema nenhum. Só não me coloca o fone no ouvido, no caso, tá? O ideal é que você use só a questão da fala aqui na frente e não use essa parte do ouvido, tá bom? Então, ele é uma alternativa. A outra etapa é você criar um tripé. Então, Carol, eu não tenho aquele tripézinho profissional, não tem problema nenhum. Você pode usar livro, você pode usar qualquer apoio que fique atrás do celular, inclusive você pode gravar com a câmera da frente, não é o que eu faço aqui, tá? Aqui eu uso a câmera de trás para gravar. Mas se você quiser ver como é que você está a posição, pode gravar com a câmera da frente que não tem problema nenhum. Achou uma posição confortável que dê para ver o seu rosto e dê para ver parte do seu tronco, é o ideal para que você consiga fazer a vídeo, ok? Depois vem um outro quesito que é bem complicado. Quando você estiver fazendo o vídeo, o ideal é que você esteja num espaço que não tenha ruído. Carol, eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho passarinho. Não pode. O ideal também é deixar o celular no modo avião quando você estiver fazendo o vídeo. Porque às vezes vem aquele toque do WhatsApp, então atrapalha. Então é interessante que seja um espaço que as pessoas não fiquem te interrompendo. Pode ser um quarto, ou pode ser uma sala. Como você vai fazer o vídeo para depois mandar para a empresa, você também não precisa fazer ele 3 horas da tarde. Às vezes você pode escolher um horário. O ideal é que, se você tiver que fazer à noite, o ideal é que o espaço esteja iluminado. Mas se a sua casa tem um pouco de dificuldade de luz, então você grava no período do dia. Então você pode gravar, por exemplo, às 7 da manhã, às 8 da manhã, que não é um horário que se tem barulho. Então você vai alternar aí a questão do horário para você conseguir fazer num lugar em que não tenha ruídos, vamos se dizer assim, tá? E deixar o cachorro e o gato lá em outro lugar, ou o passarinho num lugar que não atrapalhe, tá bom? E por último, nessa etapa da organização, ele tem que ser um ambiente organizado. Então vamos supor, eu vou gravar no meu quarto. Aí o seu quarto é aquele guarda-roupa que tá cheio de caixa de sapato em cima.
Então, será que gravar nessa posição vai mostrar que você é uma pessoa organizada? Será que então na hora que eu for arrumar a câmera, eu pego só o guarda-roupa? Ou eu pego uma parede que tenha tom claro, não precisa montar uma biblioteca, montar um cenário atrás. Não. O ideal é que atrás de você esteja limpo, ou se tiver algo, eles têm que estar organizados. Então, caso você consiga, questão de uma parede, um quadradinho, você consegue sim montar um ambiente. Como eu falei, ele tem que ter claridade, tá? Essa é a questão. Agora, vamos pensar no seguinte. A vídeo não deixa de ser uma apresentação pessoal. Então, da mesma forma que você se arruma para ir para uma entrevista, você também tem que se arrumar para vídeo. Então, você tem que se arrumar de forma adequada, colocar uma camisa social ou colocar uma roupa social para poder fazer a vídeo. Tem empresas que elas pedem, por exemplo, já aconteceu, de pedir para você fazer uma entrevista em pé, ou na sua vídeo apresentação você está toda apresentada, então mostrada a cabeça aos pés. Tem algumas empresas que o importante é a questão do diálogo, mas se você for mulher, se maqueia, como se estivesse indo para uma entrevista. Se veste, se maqueia, indo para a entrevista. O homem é a mesma coisa, as mesmas regras. Nada de boné, nada de brinco. Então, naquele momento, é como se você realmente estivesse indo fazer uma entrevista na empresa. Então, naquele momento, naquele espaço, você tem que ter foco e pensar. A pessoa que vai me ver, a pessoa que vai me assistir, ela vai reparar no que eu falo, na forma como eu estou me apresentando, tá bom? Falar olhando para a câmera. Tem algumas pessoas que quando vai fazer vídeo, olha para a sua própria imagem, tá? O ideal é você olhar para a câmera. Normalmente quando você fala olhando para a imagem, você começa a perceber no momento em que você está gravando os chamados tiques. Isso qualquer um tem, inclusive a Carol aqui também tem os tiques. Não se preocupem com isso. Quando você olha, quando você grava olhando para a câmera, existe uma diferença. Você está olhando para a câmera, você vai acabar gravando os chamados tique nervoso, porém quando você for assistir o vídeo vai te causar empatia. Então sempre que você estiver gravando, não olhar para a imagem, olhar sempre para a câmera, tá bom? Depois, agora vai começando os passos mais difíceis. Carol, como é que eu vou apresentar o meu currículo? Você tem que estudar o seu currículo. Pensando, você tem que olhar o seu currículo, pegar o seu currículo antes e pensar que para cada coisa que você coloca, uma experiência, um curso que você fez, pode ser um curso de línguas, pode ser um curso profissionalizante, colocar perguntas. O que seria interessante eu dizer disso aqui? Pensando que você vai dizer o que está no currículo, mas ele tem que te trazer alguma informação a mais. Porque se você só decorou o currículo para falar, a pessoa entende que você é um robô, não tem empatia no momento de apresentação. Então, o ideal é que você olhe o seu currículo, estude o seu currículo, estude assim. O que eu coloquei é verdadeiro? Todas as informações que eu estou colocando aqui, eu consigo trazer um complemento? Então agora eu vou gravar. Então para cada ação que tiver no currículo, e lembrando, quando você estiver apresentando, pelo amor de Deus, nada de eu sou Caroline Marciano Querindo Santo, tenho 38, não. Você tem que ter desenvoltura. Então, eu sou a Caroline, tenho 38 anos, então tudo isso faz diferença, tá bom? O tempo em média do vídeo, tem empresa que não dá tempo. Você vai, pode ser o tempo que você quiser. E tem empresa que ela dá uma média de 2 a 3 minutos. Então, lembra, dependendo, se você é um profissional que já é formado, já tem experiência, é claro que você vai ter um pouco mais de coisas para falar. Se você é um aprendiz e o seu vídeo deu 1 minuto, não tem problema, você é um aprendiz. Então, não necessariamente você vai ter a mesma experiência ou vai falar tanto, no sentido de quantidade, como alguém que já teve essa experiência. Então, o importante, mesmo que você fale do seu nome, das suas atividades, foca nas competências. Eu sei que quando se fala de competências, é um pouco difícil,
Porque a pessoa pensa assim, quando eu vou falar de competência, eu tenho que falar sobre algo que eu sei, algo que eu faço muito bem. E ela tem que caracterizar como uma qualidade. Então, por exemplo, eu, Caroline, me considero uma pessoa organizada. Então, por que eu sou organizada? Porque meu guarda-roupa é organizado, porque meu trabalho é organizado, porque a minha mesa no final do dia não fica papel. Então, entenda, eu estou dizendo que eu sou organizada e estou demonstrando exemplos do porquê eu sou organizada. Então, mesmo você sendo um aprendiz, o ideal é você focar na competência que você desenvolveu. Carol, eu nunca trabalhei. O fato de você nunca ter trabalhado registrado não significa que você não tenha competência. A competência ela é desenvolvida pelo dia a dia. No ato de você limpar uma casa, no ato de você ser uma pessoa que entrega todos os trabalhos da escola. Então, pensar o que eu sou boa, o que eu faço muito bem. Pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, pergunta para o seu colega, pergunta para o seu namorado. Então, é claro que dependendo do que ele falar, você vai ter que transformar a palavra. Às vezes a pessoa fala, você gosta de cuidar, você é muito carinhosa. Você não vai dizer que você é carinhosa, você vai dizer que você é uma pessoa atenciosa, porque tudo aquilo que você faz com capricho. Então muitas vezes é só questão da mudança da palavra, mas sempre pensando na competência. O que não fazer? Pelo amor de Deus, não faça leitura. Isso é algo que vira e mexe. As pessoas adoram papel, adoram escrever na mão, adoram ficar com um papelzinho. Aí se agarra no papel, não olha para a câmera, não consegue falar, porque muitas vezes quando ela começa a falar, e tem vezes que ela fala natural, quando ela volta para o papel, não é nada do que ela falou, então ela se embola. Quando eu penso assim, quando eu falo para vocês, estude o seu currículo, eu sempre imagino que você tem que saber o que você está fazendo. Então, se você escreveu o seu currículo, você tem que saber o que você escreveu lá. Você tem que saber exemplificar o que você está escrevendo lá. Então, o ideal é que você coloque no seu currículo aquilo que você tenha certeza que você vai falar com segurança. Ok? Então, no caso, pensando no vídeo, diferente da entrevista, que na hora às vezes você erra, pode ser desqualificado ou não, um vídeo, ele é uma ferramenta. Você faz a primeira vez. Achou que deu alguma coisa errada? Faça de novo. Deu errado? Faça novamente. Permita-se errar. Então você terminou o vídeo, você assiste. Até você achar a melhor versão de você mesmo. Então depois de montar 5 vídeos, qual foi o melhor? Quanto mais você for gravar, mais expert você vai ficar. Tá bom? Opa! Então faça revisar, como está dizendo aqui, revise até ficar bom. O próximo vídeo eu vou trabalhar a análise do currículo. Então eu vou pegar um currículo para quem tem ensino superior, um currículo para quem tem um ensino médio, mas tem experiência, e um currículo para quem é menor aprendiz. E vou focar aí no que eu falei, a questão das competências. Eu vou olhar o currículo e vou ver aquilo que a pessoa tem de competência, como se fosse um estudo daquele currículo, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e até a próxima.